Esse é um workshop promovido pelo Instituto Via Cultural. Vocês podem seguir a gente no Instagram, @Instituto Via Cultural. É um workshop que faz parte do projeto Via Cultural Mix, que promove uma série de oficinas e atividades online e presenciais em São Paulo. Temos todo mês lá na biblioteca Liceu Amoroso Lima oficinas de diversos temas. Cada mês é um tema. Esse mês é fotografia, mês que vem vai ser pinturas especiais e vai variando cada vez. Tem a programação toda no nosso Instagram. A gente também tem saídas guiadas aqui pelo centro. Dia 27 vai ter outra, sábado que vem. E é tudo inteiramente gratuito para o público. Esse é um workshop voltado para a gente conversar sobre acessibilidade. E aí a gente convidou aqui a Liza, o James, a Cláudia e temos aqui também a Kátia fazendo a interpretação, a tradução de Libras para a gente. Obrigada por todo mundo que veio, obrigada por vocês. Eles vão se apresentar melhor. Eu vou começar falando da apresentação, vou contar um pouco de onde eu falo primeiro e é isso. Como eu caí na acessibilidade também. Eu vim também de educativos de museus, então o meu primeiro contato com a educação surda foi no educativo do SESC, com o tal surdo. Foi ele que me batizou, então acho que vale também, antes de começar a me audiodescrever, é uma prática e um exercício importante e interessante de todas nós aqui fazermos em algum momento da nossa vida. Então eu sou uma mulher cisgênera, sou branca, eu tenho um rosto oval, olhos bem expressivos, tenho o cabelo enrolado, tá meio preso para cima e ele vai até a altura um pouco abaixo do ombro, castanho, e eu falo bastante com as mãos, uma blusa preta de gola alta e uma calça branca, clara. E o meu sinal em Libras é o desenho do meu cabelo do lado direito, dos cachos. E foi o Bruno Vital que me batizou com esse sinal, que é para inscrição de drag. Eu amo, mas tem tudo a ver comigo. Mas esse primeiro contato com o Bruno Vital introduziu a acessibilidade pelo lugar artístico. Primeiro porque o Bruno ele é artista e porque tudo que ele fazia, ele ensinava sobre sinais, me contava que a acessibilidade e a Libras, naquele momento para mim, era uma expressão artística. Me parecia, me soava como uma expressão artística. Eu digo por quê? Ele me batizou com esse sinal por causa do meu cabelo, mas tinha uma outra amiga nossa, Carla, que tem um olho azul e geralmente o sinal tem a ver com alguma questão física sua, né? E o olho claro é uma coisa bem marcante. Ela então tinha esse olho claro, uma pinta em cima da boca e fazia muitas perguntas. Então ele criou o sinal dela como sendo um ponto de interrogação em volta do olho e terminava na pinta do ponto de interrogação. Eu gosto de contar essa anedota porque para mim ali se abriu um mundo de possibilidade.
quando ele criou um sinal e deu um nome para alguém, mas com uma camada de criação e criatividade muito grande, né? Para mim ali foi um alerta, assim, cara, isso aqui é muito interessante, a Libras especificamente naquele momento. Então eu comecei a estudar um pouco Libras, e depois eu entrei no MAN, trabalhei no MAN por 5 anos e também lá tive contato direto com o Castilho, também no educador surdo. Também me abriu milhões de portas e de visões. E aí o contato com as pessoas com deficiência, a comunidade DEF, me fez embarcar num universo muito grande de possibilidades. Então, é daqui que eu falo, é desse lugar que eu encontrei a acessibilidade a partir da arte, a partir do universo artístico e de artistas com deficiência. Então, para mim, nunca teve separado uma coisa da outra. Assim como eu acredito que a acessibilidade não pode, não deve estar separada do mundo e dos assuntos que rodeiam a nossa vida. Quando a gente fala de interseccionalidade em todos os assuntos, e no museu, quando a gente estuda uma exposição, a gente vai falar sobre os assuntos que aquela exposição trata. Quando a gente vai pesquisar uma fotografia para um livro, a gente vai pesquisar o contexto daquilo para poder chegar naquela imagem, eu imagino, né? Então, a acessibilidade ela não pode ser um assunto em si mesmado, fechado em si mesmo. Eu queria começar falando um pouco isso, que a acessibilidade, se não for permeada por todas as outras questões urgentes do nosso dia a dia, do nosso contemporâneo, a gente está perdendo a chance de andar para frente, de fato. Se a gente não falar de questões de raça, de gênero, de sexualidade, de todos os assuntos que nos servem, que são urgentes, a gente não tem como andar para frente com esse assunto que é a acessibilidade. Não é um assunto que está perdido no mundo sozinho. Né? Daí eu vou contar um pouco mais sobre algumas pesquisas que a gente vem fazendo, eu pessoalmente, mas hoje em dia eu tenho um grupo de trabalho, posso chamar de empresa. A gente tem o CNPJ, então hoje é uma empresa, e chama Língua. Somos um coletivo de 4 mulheres. Também nos conhecemos num contexto educativo e também nos apaixonamos juntas por acessibilidade dentro desses contextos. Mas antes de falar da empresa, eu queria colocar aqui uma outra palavra na roda, que eu acho que, como eu senti que todo mundo aqui está, em algum lugar conectado com esse assunto da acessibilidade, eu acho que a gente pode chutar esse balde assim, no sentido de que eu queria trazer aqui, conversar com vocês, é esse termo que a gente tem usado bastante, que é a acessibilidade estética. Quem estuda arte, pensa arte, estuda muito estética também. A estética não é só a visualidade do que a obra tem a dizer pra gente, mas tudo que envolve aqui, tudo que envolve essa obra, né? As escolhas que o artista fez, da onde o artista vem, de onde ele fala, o que ele escolheu colocar ali, como, qual é a linguagem, e aonde, por quê. Tudo isso é um conjunto de coisas que formam a estética de um trabalho. E quando você vai olhar para uma obra de arte, pesquisar sobre ela, você vai se deparar com todas essas questões de estética, de ética, de contextos. Na acessibilidade, nesse processo que a gente tem estudado e entendido, a gente tem tentado trazer sempre propostas de acessibilidade que sejam próximas da estética do trabalho, da exposição, da obra do
que isso quer dizer? Quer dizer que a linguagem que a gente vai escolher trazer nos materiais, nas propostas, elas são linguagens que têm a ver com a linguagem daquele trabalho. As escolhas de imagem, vídeo, foto, cor que a gente vai aplicar nos materiais que a gente vai fazer, a gente também quer colocar, eu acho que o James vai falar isso também, Cláudio também, ninguém está conseguindo fugir disso hoje. Né? Porque quando a gente pensa em acessibilidade, muitas vezes vem aquele ranço, né? Já vi muita gente falar, ficar muito puto assim, tem que fazer acessibilidade agora, meu Deus, é 10% do edital, ai, nossa, porque tem essa obrigatoriedade, primeiro porque a lei, que pode pontuar, é isso que a gente não tem como fugir, é lei, mas segundo porque você amplia o seu público, amplia a possibilidade de olhar para aquela obra, de entrar em contato com uma obra, com um espetáculo, etc. Acabou de sair esqueci o nome dela, mas uma menina surda que postou que ela foi assistir a peça da Fernanda Montenegro, que a Fernanda Montenegro não quis a intérprete no palco com ela na peça, porque ela disse que se desconcentra com uma intérprete no palco. Então, qual foi a resolução? Colocaram a intérprete lá atrás, ou seja, que está o palco. A intérprete estava depois da última cadeira, naquele fosso que tem entre a saída e as cadeiras, e o público, a menina do público, teve que ficar lá atrás, junto com a intérprete, mas não via nem o rosto da Fernanda Montenegro, não via a expressão, não via o que estava no palco, o cenário, nada. Então, às vezes, colocar a acessibilidade vira esse fardo, entre aspas, e ninguém quer saber de acessibilidade. Aí parou, coisa chata, já. Ou faz por obrigação, faz porque faz. E aí vem muitas coisas que vêm da técnica e que a gente vai fazer de forma técnica, muito certinho, como tem que ser dentro das regras, só que não se relaciona com o trabalho, ou seja, não traz, não propõe uma experiência estética, uma fruição estética para aquele trabalho. Você traduz um conteúdo, você traduz uma imagem em palavras, uma descrição, ou traduz em libras, mas a sensação daquela obra, a experiência estética de encontro com aquela obra fica em segundo plano. E não, de jeito nenhum, a gente pode deixar de fazer, porque são duas coisas que acontecem simultaneamente e precisam acontecer juntas. Mas uma vez que a gente pensa isso dentro do campo da arte, não tem como não conversar com as obras dos artistas e as linguagens. E pensar que linguagens são nada menos os nossos sentidos materializados em formas de fazer. Né? Se eu for pensar, eu vou escolher a linguagem de vídeo para usar. Eu estou usando ali as minhas sensações, várias, pode ser a visual, pode ser sonora, pode ser uma sensação de textura da imagem. E usar isso a nosso favor é muito bonito, entender, encarar as produções de acessibilidade como produções artísticas é muito rico também. Bom, aí tem uma outra anedota que eu gosto de contar, que tem um fotógrafo cego chamado Eugênio Bauer, esloveno. Você conhece? Já ouviu falar, ele chama Eugênio Bauer. E ele diz assim, que toda vez que ele vai no museu ou vai, enfim, ver uma obra,
ele pede para pelo menos 3 pessoas diferentes descreverem a mesma obra para ele. Sempre que possível, ele gosta que uma dessas pessoas seja uma criança. E principalmente porque a criança não tem todos esses códigos que a gente vai acumulando ao longo da vida, né? Eu gosto de pensar isso porque eu gosto dos processos educativos que eu faço de dar também a possibilidade de quem não trabalha com acessibilidade pensar acessibilidade, para de novo a gente não ficar confinado nos nossos quadrados, e poder que essa discussão também seja repercutida e que essa responsabilidade seja compartilhada. Não são só as pessoas com deficiência que têm que pensar acessibilidade, não são só as pessoas que trabalham com acessibilidade que têm que pensar, né? É um pouco que todo mundo precisa pensar, porque são muitos anos que a gente tem que correr atrás e devolver para essas pessoas o direito de existir no mundo, de poder andar numa rua e poder caminhar, conseguir subir uma rampa, o direito de poder assistir um filme na sua própria língua, poder conhecer a sua própria cultura a partir da sua própria língua. São vários direitos negados há centenas de anos e que todo mundo tem responsabilidade sim de correr atrás. Um pouco que possa conseguir é necessário. A gente vai pensar que cada um pode fazer uma coisa. Eu não sou uma pessoa tão visual, não sei escrever imagem para alguém, isso é uma coisa que se exercita, mas tem uma coisa que todo mundo pode fazer, que chama acessibilidade atitudinal. Essa que todo mundo tem ferramentas na mão, que é a relação com a outra pessoa, que é como você recebe, como você conversa, de que forma, você conversa, quanto as pessoas sem deficiência precisam entender o seu próprio capacitismo. Essa palavra, tudo bem para todo mundo, capacitismo é isso. Discriminação, preconceito com pessoas com deficiência, que vem de várias formas possíveis, disfarçada como todas as outras, de gentileza demais, pessoa que está sendo super, hiper, mega solícita, a pessoa com deficiência nem pediu ajuda, nem precisava de ajuda, você está ali tentando ajudar, porque você acha que aquela pessoa não é capaz de fazer. Ou tratar a pessoa num diminutivo, né, como se fosse ali uma criança, e sem capacidade de escolha por si mesmo. Entender cada um aonde está o meu capacitismo e como eu emprego ele, como eu não emprego ele, como eu posso agir. E é uma resposta muito simples, gente, é agir com respeito. Mas, enfim, estou passando por vários assuntos aqui, meio confusos e complexos, porque eu quero agora falar um pouco de exemplos e coisas que a gente tem pesquisado e feito, porque às vezes fica tudo muito abstrato também, né? E aí eu gosto de James, eu já vi James também trouxe vários exemplos e eu acho que isso materializa um pouco o que a gente está falando aqui. Daí eu trouxe uns slides mais para mostrar 3 exposições que esse meu coletivo, empresa, a Língua, fez recentemente, nos últimos tempos, para contar um pouco para vocês para onde flui essa pesquisa, pelo menos a nossa, né? E como nós temos experimentado essa forma de fazer junto com pessoas com deficiência, junto com a comunidade, pensando o que pode ser interessante. Vamos imaginar formas de fazer? E daí, lá se você puder passar, a primeira exposição que eu vou mostrar para vocês é uma exposição que aconteceu ano passado no Sesc Paulista, chamava Tornar-se Urbano. Era uma exposição de uma artista francesa, que ficou conhecida pelo trabalho dela com performance, mas trabalha com várias mídias diferentes.
Me avisa. Então, ela na exposição tinha fotografia, tinha vídeo, registros de performance dela e vários outros diferentes. Essa foi uma exposição bem interessante porque é uma artista que tem seus 70 e poucos anos e 60 anos de carreira. É uma artista francesa que nos anos 60, com seus 16 anos, fez sua primeira foto e chocou enormemente a França, porque ela falava de um lugar de feminismo com 16 anos, extremamente chocante para a comunidade francesa da época. E de lá para cá ela ficou conhecida como esse grande nome revolucionário, mas é interessante assistir como mesmo esses artistas que a gente admira e que foram muito importantes em algum período se perdem e fazem, enfim, começam a tratar assuntos, ou como ela é francesa, também trata de assuntos como raça, de uma forma pra gente que lida com esses assuntos bastante, acho, hoje em dia, mesmo que a gente gostaria, lida de uma forma completamente diferente e pra gente equivocada. Então, esses assuntos todos, contando para vocês, porque a primeira parte de um processo como esse é pesquisar a artista, o contexto, do que se trata, do que a exposição traz, porque é um recorte. E nesse caso, aproveitar que ela estava aqui também, para poder fazer perguntas direto para ela. Alguém teve a oportunidade dessa exposição? Você viu, mas ele tá na foto aqui, vocês vão ver. Aí pode passar, mas inclusive aqui, o James, já disse aqui, a gente tá sempre por aqui, gente. Esse universo é pequeno, não tem como. Mas uma das primeiras coisas que a gente pensa quando a gente produz um conteúdo de acessibilidade numa exposição o SESC geralmente fala assim, mas nunca vem ninguém surdo aqui. Mas não tem gente cega que vem para ver a exposição. Mas a questão é que quando se tem recursos de acessibilidade na exposição, em todas as exposições você precisa convidar as pessoas para vir, não é? Eu preciso convidar você para você saber que a exposição acontecer. A mesma coisa para qualquer público. Então, principalmente se uma exposição é pensada para convidar pessoas a acessarem essa exposição de outras maneiras, essas pessoas precisam ser convidadas. E você precisa pensar programações para que essas pessoas estejam aqui e sejam bem acolhidas e recebidas. Então, a exposição, depois eu vou mostrar para vocês alguns materiais que a gente produziu. Mas antes de tudo, a gente propôs algumas visitas em Libras e português. Então, com intérpretes surdas e ouvintes juntas. A educadora, a Felícia, criou essa visita junto com a Nayara, que é uma educadora surda que estava fazendo uma visita junto com ela. E tivemos a oportunidade de convidar as pessoas para virem entrar nessa exposição já pela sua língua materna, né? Pessoas surdas. Mas não só, porque eu nem sei se eu conversei com o James sobre isso. No fim dessa visita, uma pessoa abordou a gente e falou assim: eu nunca tinha visto um surdo falar. Por quê? Nunca tinha ouvido, nunca tinha visto um surdo falar. E aí, não falar com a voz, mas a pessoa está ali como protagonista e fazendo aquela visita em primeira pessoa. Eu estou aqui dando essa visita, às vezes a voz do intérprete vem lá de trás. E é engraçado porque a gente vê as pessoas, público ouvinte, querendo procurar o intérprete, né? Cadê? Quem é que está falando? Mas a questão é que quem está falando está diante de você. Isso é também uma formação de público. Formação de público é extremamente importante. Essas eram visitas abertas, né? Não eram agendadas que veio para fechado.
Então, qualquer pessoa que estivesse na exposição passando, podia entrar e seguir a exposição. E ela ia ter contato com a exposição por meio de uma língua que não era dela, se não fosse surdo e tivesse sabendo. Por meio de uma língua que inclusive não só não é a dela, mas tem outra modalidade, a modalidade visual, e cria as informações de outra forma. Eu vou deixar depois falar muito sobre isso, mas a ideia é como você promove ações afirmativas, que é essa palavra que a gente usa muito hoje, mas em que as pessoas com deficiência sejam propositoras. Tem muita artista com deficiência por aí fora. Então, e isso acontece, quando você traz uma pessoa com deficiência, essa pessoa traz vários formas. Então não é assim, puxa, pelo espaço não recebe pessoa, não vem ninguém aqui, mas você convida, mas você propõe, mas você junta a comunidade, que a gente confunde o que é autonomia. Você dá autonomia, tem tudo aqui de recurso, use como quiser. E óbvio que a gente quer que as pessoas tenham autonomia no espaço, façam uma visita, mas a gente vive em sociedade. E a gente está o tempo todo se relacionando com as pessoas e as nossas autonomias dependem das pessoas, né? Então, por mais que a gente pense um material que esteja lá e que seja para provocar uma autonomia para as pessoas com deficiência, se não tiver pessoas ali no espaço que estejam preparadas, capacitadas e com esse pensamento imbuído dentro delas para receber as pessoas com deficiência, muitas vezes de pouco vale, entende? Eu já vi diversas vezes pessoas cegas que vêm na exposição que têm audiodescrição, mas preferem fazer visita como educativo. E por que não? Os educadores não são audiodescritores, mas eles são educadores, puxa vida. E eles estão ali para receber, e a educação, se não for uma forma de acesso, eu não sei o que é, assim, né? Pensando nesse sentido. Então, acho que é legal também pensar a autonomia, mas a autonomia por si só não dá conta. Assim. Nenhum de nós é extremamente autônomo. Não é a sua MEI que vai te dizer que você é autônomo ou não, entende? Eu vou falar só de mais dos materiais para dar mais uma exemplificada. Então, aqui a Nayara, né, também fazendo a visita, aqui em primeira pessoa. E o James ou a Cláudia, que estavam revezando nesse dia, estavam atrás, o grupo ficou junto com o público. Né? Esses posicionamentos são interessantes porque eles fazem também essa regulação do que está acontecendo e para o público ouvinte tem um estranhamento, o que é ótimo. Pode passar. Aí aqui nessa exposição a gente tinha mapa tátil na entrada, né? A intérprete Alice Maérica, antes de entrar na exposição, tinha um texto introdutório, de apresentação, de convite para a exposição. Então, você saía do elevador e já tinha essa telona grande com a Érica interpretando esse texto. Embaixo, o mapa tático da exposição. A exposição tinha piso tático em toda ela. E o piso de alerta, que são aquelas bolinhas, que diz aonde você tem que parar, né? É um ponto de interesse, ou um obstáculo, ou uma mudança de direção. Então, esse mapa conduzia a pessoa por toda a exposição. Daí você pensa, poxa, então o piso tátil promove uma super autonomia ali para a pessoa, mas nem sempre, porque eu já também ouvi pessoas cegas dizerem, mas eu não quero ficar limitada só a esse caminhozinho aqui que eu tenho que fazer. E, por outro lado, também, o piso tátil pode desestruturar quem tem mobilidade reduzida, por exemplo. Dificulta o andar. Mas e aí? Qual a escolha? Eu acho que a gente
precisa estar sempre nesse limiar do que eu escolho e para quem eu escolho, mas se a minha escolha for outra, se a minha escolha fosse não ter isso tátil, qual seria a solução para que essa pessoa pudesse ter algum nível de autonomia nesse espaço? Será que é um educativo está preparado para receber e conduzir? Será que é um áudio que poderia dizer para a pessoa e descrever o espaço, o que acontece ali, falar para ela poder pedir ajuda se ela quiser, se ela tiver algum acompanhante? Porque nada é absoluto. Se eu vou dizer, vai ter Libras na exposição e com certeza o público surdo vai estar lá. Pode ser que não, pode ser que inclusive seja uma pessoa surda que não foi alfabetizada em Libras, né? que seguiu o português, enfim. Mas não é por isso que a gente não vai fazer, não é por isso que a gente vai deixar de pensar soluções para isso. E eu vou mais um e aí eu acabo, só vou falar dessa situação, senão eu falo demais, né? Aí uma coisa legal que a gente propôs nessa exposição foi os materiais táteis, que tem, enfim, acontece muita coisa de material tátil, muitas vezes bidimensional, com relevos, reproduzindo uma imagem bidimensional, mas a gente, nessa exposição, queria trazer obras que fizessem com que a pessoa pudesse emergir não só na obra, mas na ideia da exposição. Então, a exposição tinha... Lá, será que você consegue dar um zoomzinho? Aqui em cima, tinha uma das fotografias dessa artista, Aurelã, dessas que ela tinha 16 anos, inclusive, que chamava... era um nome tipo Saindo do Quadro, saindo da moldura. Ela era com 16 anos, nua, saindo de uma moldura, ou seja, ela estava falando ali sobre uma pressão do que era essa mulher, desse enquadramento que precisava ser para todas nós, e ela estava saindo daqui. Enfim, essas fotografias foram um grande, assim, rebuliço nos anos 60, e a gente entendeu, bom, a gente poderia fazer uma placa tátil que reproduzisse a fotografia, então a pessoa ia sentir os contornos da obra, mas a gente teve vontade de fazer uma moldura, para que a pessoa pudesse sair da moldura, pudesse sentir, então, uma moldura que tentava chegar o mais próximo do que é a moldura do quadro, mas uma moldura de um tamanho real, que a pessoa também tivesse essa ação, além do toque, também você está discutindo um pouco sobre essa exposição, sobre essa ideia de sair do quadro, de não se limitar a uma moldura, ao que dizem para você que você tem que ser. E aí, você passa para a próxima, amigo. E aí também a gente vai discutir, mas nem todo mundo consegue entrar, mas com certeza. Mas pode ir para frente. As audiodescrições estavam na exposição, né, em caixinhas com botões e fones que você escutava lá mesmo, assim como os textos traduzidos em Libras, algumas outras maquetes táteis. Aí pode passar mais um. E aí, por exemplo, ela foi com o cão-guia dela e ela não passava mais o cão-guia, passou. Né? Então, eu fico pensando que são escolhas, são sempre escolhas. Mesmo que a gente escolha fazer uma acessibilidade super técnica, racional, dentro de todas as regras, a gente está fazendo uma escolha. A gente é linguagem, é estética. Por mais que não seja pensado exatamente dessa forma, tudo é uma escolha. Toda escolha deixa várias coisas de lado, né? Então, para além disso, quem não conseguia passar dentro desse quadro, a gente também tinha um áudio que acompanhava, que poderia narrar um pouco como era essa fotografia e essa experiência. Os educadores educativos poderiam também, já estavam ali entendidos que se alguém precisasse, eles poderiam levantar essa obra, botar em cima do banco, fazer outras adaptações que
não foram pensadas em dar acessibilidade, mas que qualquer um de nós pode fazer. Entende? Assim, eu estou sentada num banco preferencial, eu vou levantar para alguém sentar, ou se eu não tiver um banco preferencial, eu vou sentar para alguém, vou levantar para alguém sentar, porque a gente está o tempo todo pensando nessas dinâmicas de acessibilidade nos espaços, não só na arte, mas na vida, como a gente, com pequenas adaptações ou grandes, geralmente são grandes que necessitam, né, gente? A verdade é, os espaços não são preparados para receber pessoas com deficiência física, sensorial, motora, e muitas vezes precisam sim de umas revoluções nos espaços. Mas se não há essa revolução, a gente só bloqueia a entrada das pessoas, tudo bem. A gente pode pensar soluções que sejam de outra ordem. Eu acho legal como a gente não combinou nada, mas também acho que a gente andou muito próximo das nossas ideias de a gente tinha um tema central, mas era livre para criar como quisesse. E a acessibilidade é isso, né? A gente vê que está dentro um do outro, tem bastante especificidades, né? Mas de repente existem coisas que são muito parecidas, muito similares, sobretudo o desejo de acessibilizar. Então, primeiramente, com a apresentação, gostei muito de falar de onde eu estou. A justiça é uma prática importante, não só para recursos de acessibilidade, mas como autoafirmação mesmo. Eu acredito que a justiça tem esse lugar também. Então, eu sou um mameluco, afro-indígena, uma descrição próxima disso, de um brasileiro. Meu nome é James. Eu tenho pele marrom, tenho cabelos lisos, pretos, olhos, barbas lisas, pretas. O olho não é liso, mas é preto. Estou usando uma camiseta branca, uma saia totalmente fora do convencional e um colar com uma pedra e uma pulseira. Eu sou de formação engenheiro, sabe? Eu sempre fui da área de engenharia, sou de exatas, de repente passei em leite virgem, algo assim. Mas Libras me tirou de dentro de casa e foi um mundo de acessibilidade. Eu literalmente cresci com surdos, né? Então aprendi Libras era muito novinho, tipo 7, 8 anos. Cresci com surdos, era o meu contexto, privilégios, né? Enfim. E aí entrei no mundo de acessibilidade unicamente como intérprete de Libras, entendendo que isso era a minha função social, tinha responsabilidades enquanto uma criança que sabe língua de sinais para uma comunidade surda. Isso eu já presenciei lá no centro, de ter que visitar hospitais e parceria pública para fazer a tradução, porque não existe esse recurso. Depois de um tempo descobri que isso era trabalho, dava dinheiro, então fiz uma guinada na carreira, sigo engenheiro em algum momento, mas acho que acessibilizar eventos culturais, ele tocou em um lugar em mim, então, diferente de você, acho que o meu caminho foi inverso, a acessibilidade me levou à arte. Então é disso que eu vou falar. Eu vou de cara começar com um conceito de acessibilidade, que é um conceito que eu acredito demais, eu defendo, eu prego e eu vou aqui compartilhar com vocês. Então, a primeira definição do dicionário mesmo, que é a deficiência. A deficiência é qualquer perda ou alteração da função psicológica, fisiológica, anatômica, que cause incapacidade para realizar atividades dentro de um padrão considerado normal. Então, assim, temos alguns problemas nessa definição. Sobretudo do que é normal, o que é o padrão, por que deficiência está ligada à função, né? À capacidade de fazer alguma coisa. A ideia que eu defendo é que deficiências são, na verdade, barreiras construídas. Você só possui deficiência porque alguém te entregou isso, não porque você tem. Se você tem cabelo azul, se você não enxerga do direito e você costuma ter maneirismo com as mãos, isso é característica física de você, não muda. Mas a gente taxa como deficiência unicamente porque o conceito médico que criou a base da deficiência, ele fala sobre capacidades físicas para fazer as coisas. Uma pessoa com uma limitação motora, portanto, não tem capacidade para fazer aquilo. Então, eu acho que a acessibilidade, ela parte do lugar de foi criado uma barreira para que algumas pessoas não acessassem, seja de forma consciente ou não, estrutural ou não, essa barreira foi criada. Eu sei que esse conceito é um pouco complexo, então o próximo slide é para tangibilizar isso. Eu gosto muito dessa ideia de vamos botar fotos, vamos falar sobre, mais fácil para visualizar. A gente tem um conceito que é chamado de deficiências temporárias. Por exemplo, a primeira foto, quando você quebra o pé ou você tem algum tipo de algum impedimento físico para realizar alguma coisa, você está passando por um período de deficiência temporária. Isso pode passar com o tempo ou pode ser permanente. Se for uma coisa crônica, é uma deficiência que vai ser
sempre contigo. Um evento onde não temos escadas. Poxa, escadas é acessível para quase todas as pessoas, mas imagina uma pessoa nessa situação que está passando por um mês aqui em São Paulo e precisa sair da metrô Consolação, subir para Paulista e a escada rolante não está funcionando. E aí, sabe? Poxa, não é uma pessoa com deficiência, ele está passando por um episódio disso. Ainda assim, agora ele vai ter um problema para resolver. Porque ninguém pensou que em algum momento alguma pessoa que não tivesse habilidade ou qualquer que seja o motivo para subir escadas iria acessar aquilo. Então foi criada uma barreira aqui, porque não se pensou que existiam pessoas diferentes. No segundo caso não é diferente. Closed caption. Para que serve aquilo? Tenta assistir televisão, Netflix com uma obra, por exemplo, sei lá, você vê a função da legenda. São recursos de acessibilidade que são criados para um público específico, mas que beneficiam muitas outras pessoas, porque a acessibilidade não é sobre a sua característica, mas é sobre trazer você para cá, onde está a informação. E o último talvez seja um exemplo mais fácil de pegar, né? Não só pessoas carregando coisas na cadeira de rodas, com mobilidade reduzida, a gente mesmo já deu um capote essa semana, na calçada, totalmente burocrático, falta de atenção, ok, mas que estrutura ruim, sabe? Eu sou uma pessoa sem nenhuma deficiência crônica, mas e aí? Temos algumas questões. Então, isso é para tangibilizar um fala sobre deficiência. Elas foram construídas para que existissem barreiras. E quando a gente fala sobre acessibilidade, é dar o caminho contrário disso. É construir para que já nasça acessível, para que não tenha alguma barreira para que algum tipo de pessoa não acesse. Eu fiz um resumo nesse slide, que talvez eu quisesse que vocês só gravassem um único slide, seria esse. Quando a gente fala sobre nada sobre nós, é que as pessoas têm o hábito de querer resolver os problemas. As pessoas são proativas para resolver problemas em geral, né? Sempre tem alguma sugestão, sempre tem alguma ideia, mas e as pessoas que vão se beneficiar daquele recurso, sabe? E os surdos que vão ver essa Libras, e os cegos que vão usar esse mapa tátil, essa audiodescrição, e aí? Cadê essa galera? Entender que o nosso trabalho de acessibilidade é também um trabalho político, e talvez primeiramente político, porque é isso, a gente tem que dar voz, tem que dar visão, tem que dar lugar para quem tem que ser visto, porque a gente tem coisas a devolver a eles. Então, é importante que quando você vai falar sobre acessibilidade, você traga pessoas com deficiência para falar sobre isso, porque sempre vão ser beneficiados daquele recurso. Não tem que inventar a roda, às vezes a coisa é muito mais simples do que a gente pensa. E só uma pessoa que passa por aquilo vai poder te dizer isso. Chamar para conversa, né? Foi isso que eu expliquei, e agora uma coisa que eu falei, chega de caixinha, né? Acessibilidade criativa e colorida. Quando eu falo colorida, vamos lá, né? Eu estou de saia, eu tenho o Robson, que é meu escorpião aqui, assim, nada do padrão, não gosto de padrão, tenho muitos problemas, mas a gente está acostumado com um tipo único de acessibilidade, e é especificamente sobre Libras. É uma caixinha no canto direito, com fundo branco, um rapaz branco de camisa preta. É isso. Quando a gente pensa em janela de Libras, essa é a única imagem que vem na nossa cabeça. Mas existem várias diferenças do que é aquilo. Aquilo é esteticamente não funcional, a gente vai falar disso depois, eu vou mostrar alguns exemplos. Mas assim, por que branco no fundo preto? Esse contraste nem é confortável para pessoas com baixa visão, sabe? O ideal seria que fosse um fundo de repente mais amarelado. Olha, no fundo no branco no camisa preta no fundo branco não é assim tão acessível. Mas a gente pensa só nisso e não pensa nas pessoas como são coloridas, são diferentes. E como a acessibilidade pode ser algo diferente dessa caixinha quadrada e feia. Ela pode ser bonita, ela pode ser interessante, ela pode ser arte, e é disso que eu vou dar alguns exemplos para vocês, tá? Por fim, se você tem qualidade no processo, você tem qualidade na entrega e você tem uma estética apresentada. Mas tudo isso precisa acontecer. A acessibilidade faz parte de todo esse funil. Então, para começar, a minha ideia seja bem prático. Eu vou dando umas dicas para vocês. Acho que tem uma galera que talvez tenha contato com pessoas com deficiência. Eu vou falar especificamente do meu lugar. Eu sou intérprete de Libras, né? Eu acho que eu comentei isso, já faz 10 anos agora. Inclusive, quem me ensinou língua de sinais, quem me ensinou a ser intérprete de Libras foi a Kátia. Então, é um momento super especial a gente estar aqui. O primeiro curso de técnica de interpretação eu fiz com 17 anos e foi ela, a irmã dela, que ministrou. Então, só um açúcar aqui na apresentação. Então, a primeira dúvida, qual a diferença entre tradução e interpretação? Isso talvez todo mundo já tenha ouvido. Eu sou tradutor de Libras, eu sou intérprete de Libras, eu sou tradutor e intérprete de Libras, então eu tentei simplificar para ficar fácil para a gente aprender, né, e entender que é. Tradução é tudo que é feito de forma assíncrona. O vídeo está gravado, eu preciso acessibilizar. Aquele evento já aconteceu e eu preciso colocar um recurso de acessibilidade lá. É assíncrono, é tradução. Qual é a diferença da tradução? Eu tenho uma possibilidade infinita de estudo. Eu
posso ir atrás de contexto, eu posso ir atrás de referencial, eu posso buscar aquilo a fundo, me inteirar do assunto e então criar acessibilidade a partir daquilo. Isso a gente ainda pode contratar revisores diferentes, com pontos de vista diferentes, consultores surdos, que é o valor da empresa. Todas as vezes que a gente faz algum projeto, eu sempre tenho um consultor surdo. Seja para avaliar o trabalho depois de entrega, seja para participar do processo, depende muito de como é, mas é isso, essas são as possibilidades da tradução. E por fim, a gente garante que 100% do conteúdo que foi falado, da forma que foi falado, vai ser transmitido na língua de sinais. Se for um poema cheio de subjetividades e comparações, ok, a gente vai se esforçar para trazer dessa mesma forma para as pessoas surdas em Libras. Então isso é tradução. A interpretação é o que a Caixa está fazendo agora, né? É uma coisa simples, né? Simultânea. Existem alguns eventos onde é impossível você gravar e depois acessibilizar, então é necessário que tenha ali uma interpretação simultânea. As dificuldades disso é que, ao vivo, né, galera? Tudo pode dar problema. Se o áudio não está bom, alguém tirou o microfone da boca do palestrante, o vídeo passou, a gente não está vendo o vídeo, pouca iluminação, tudo pode afetar isso. Então, a gente usa os eventos de interpretação que é simultânea para eventos que tem que ser presencial, uma visita guiada, alguma coisa que está acontecendo aqui. Mas a gente vai aceitar que as escolhas tradutórias que vão ser feitas são unicamente baseadas no repertório do profissional que está ali. Ele não vai ter tempo para procurar, estudar sobre o assunto, sobre procurar outros sinais ou algum lexo específico, isso não vai existir, porque é ali, ó, na hora. Então, a gente conta com o repertório dos profissionais que estão ali. Tudo isso somado, a gente aceita que numa tradução simultânea, numa interpretação simultânea, a gente tenha uma perda de até 20% do conteúdo. Porque é isso. Não tem como fazer tudo ao vivo, então a gente perde esse conteúdo. Então, agora que vocês já entenderam a diferença entre tradução e interpretação, eu vou mostrar algumas fotos e alguns vídeos explicando eventos que aconteceram. E aí a primeira coisa é, a gente tem pouquíssimos registros sobre o trabalho do intérprete, sabe? Não é uma coisa que é muito vista. Então, a grande maioria das fotos que você tem aí, ou eu peguei de algum lugar da internet que a gente já conhece, ou dos meus próprios vídeos e fotos que eu fiz. Nem todas são exemplos horríveis, totalmente negativos. Tem muitas que são muitas coisas boas e muitas coisas ruins. Eu vou só passar aqui com vocês. Beleza? Então, primeira live da pandemia com o intérprete de Libras. Alguém lembra dessa live? Então, a gente estava doida, ela decidiu que ela queria um intérprete de Libras. A gente já estava 6 meses fazendo live. E ela colocou a janela de intérprete. Foi a primeira, todas as outras começaram a copiar e pronto. Todas as lives da pandemia tinham intérprete de Libras. Eu coloquei que o título é mais do mesmo. O que vocês acham sobre essa janela? Algum de vocês tem alguma ideia do que possa ser bom ou ruim, ou problemático, ou legal aí, sem nenhuma explicação, só de conceitos prévios? É uma excelente pontuação. Que a luz está péssima, porque Foi uma sombra de sinais, se você não tem uma luz boa, você não consegue enxergar direito. Tem uma sombra gigante. Esse contraste. Olha isso, na hora de pôr a mão, sofrer o braço. O contraste atrapalha a visualização. A mão dele na camisa preta não deve dar pra ver direito, né? Deve atrapalhar um pouco ali. Não sei, eu não assisti, né? Mas assim, pela foto parece que sim. Eu acho que o que vocês contaram é isso, sabe? A iluminação, eu acho que o que mais incomoda é a sombra atrás dele, sabe? Sim. Isso é um problema, mas assim, olha o tamanho dessa janela. Pensa na proporção completa da imagem. Olha o tamanho da janela. Imagina que você está vendo isso no seu celular, em casa, no meio da pandemia. Enxerga esse intérprete sinalizando as expressões faciais dele com uma janelinha desse tamanho. Então, esse é o primeiro problema. Ok, entendo que questões, né? Talvez não tinha um planejamento, não tinha um conhecimento, mas assim, existe uma estética no clipe da Mariana Mendonça. Isso é uma foto, né? Antes de ser uma live, foi uma foto. E o intérprete não tem nada a ver com a foto, a roupa não tem nada a ver, a cor do espaço não tem nada a ver, nada. É um recurso colocado ali, entregue muito feio, por falta de outra definição, mas deve estar cumprindo a função. Aí eu estou avaliando qualidade profissional, unicamente a entrega da interpretação. Isso é mais do mesmo, é o que a gente costuma ver todos os dias. Na verdade, essa é a referência de acessibilidade para a janela de línguas que a gente tem hoje. Isso é um problema e a gente vai corrigir já melhor. Pode passar. Essa aqui é o meu primeiro, eu adoro. Eu quero que vocês me digam qual é o problema. Um pouco mais fácil, né?
Isso não é incomum, assim, às vezes não é tão grotesco dessa forma, mas às vezes eles passam legenda em cima do intérprete, às vezes aparece uma marca, ou eu já vi trocarem a ordem de colocar o intérprete na tela, e passava uma pessoa lá, ao vivo na frente do intérprete, sempre um caos. Hoje é o preferido, é o nosso preferido. Mais uma vez, né, um padrão de novo, né, uma camisa preta, um fundo branco, um quadrado, ali eu tenho uma questão mais séria, né? A gente está falando sobre uma proclamação do primeiro-ministro, tudo bem, ok, mas não é necessário, sabe? Ficou muito duro, muito feio, desconexo, esse recurso foi colocado mais uma vez, não foi pensado. Isso é claro, só da gente ver essa imagem. Aí agora tem um vídeo, esse é mais legal. Esse vídeo é o objetivo desse vídeo ser assim. Se você precisar de ser um vídeo, pode dar. A interpretação de um evento musical, em cima do barco, está iluminado, parece que está tudo certo. Foi rapidinho, né? Se você puder só colocar um framezinho, não precisa nem dar play, só para deixar a foto do vídeo. Dá para ver o intérprete aqui no cantinho também? Não sei se sou eu. Aí tem uma caixa de som gigantesca em frente à minha cabeça e as pessoas estão sentadas atrás da caixa de som. Então o recurso está lá, está iluminado, está colocado. Pediram algum set específico, foi entregue. Mas na hora de pegar fisicamente, tiveram um problema com o espaço físico. Ninguém pensou que uma pessoa surda sentaria atrás da caixa de som. Mas às vezes a pessoa surda, no geral, quando está em algum lugar que tem som ambiente, às vezes ela fica próxima à caixa por conta da vibração. Aí tá, essa é uma excelente informação, uma ferramenta útil para você ter quando você vai acessibilizar, mas saber como fazer. A caixa de som está virada para um lado, os surdos estão próximos dela por conta desse motivo, mas o intérprete não fica visível, sabe? Poderia ser feito de outra forma, essa é a mesma estratégia de outras formas. A gente tem, a próxima slide vai falar um pouco sobre isso, existe um recurso que se chama mochila vibratória, que ela você literalmente uma mochila que você veste e ela vibra no ritmo da música. Então os surdos conseguem sentir a música por meio dessa mochila. Puxa, um investimento muito complexo, não vamos ter, ok, uma caixa de som colocada no chão, numa área onde os surdos podem sentir, já funciona. Então, é mais sobre os recursos de acessibilidade estão aqui. A gente tem intérprete, tem iluminação, está tudo aparentemente funcional. Mas não é só colocar um intérprete no palco. Você tem que se preocupar onde os surdos vão ficar e como vai ser esse processo, se vai ser uma coisa excludente. E aí é a minha maior reclamação do mundo, se puder passar por isso. Que é um evento de recursos de acessibilidade que precisam ser voltados unicamente para aquele público. Aí você cerca uma área e você coloca lá um grupo para intérpretes. Esse show foi o show do Coldplay, repercussão nacional, falando sobre desacessibilizado. Todos os surdos aí que quando chegavam lá eles eram direcionados para a área de intérprete, né? Para a área onde tem interpretação, que é esse recadinho onde a Nayara tá. Aqui não dá para ver, mas aqui é a Nayara, que participou da exposição da Orlando. E aí eles recebiam uma mochila vibratória. Então, perfeito, tinha as intérpretes, as duas eram trilíngues, então elas estavam ouvindo em inglês e traduzindo para libras direto, perfeito. Mas olha só onde está o palco, super distante, tá vendo? Era o único lugar onde eles encontraram para cercar a área dos surdos. E agora, não sei se vocês já foram em algum show, mas tem uma coisa melhor que ficar na pista balançando grade, gritando, não existe, sabe? Mas para os surdos eles não têm essa opção. Ou você assiste com interpretação, ou você presencia isso sem interpretação. Então, por mais que tenham milhares de coisas positivas e boas aqui, a gente tem algumas informações importantes. Se você precisa excluir um grupo para acessibilizar, você tem um problema aí. A ideia é que as pessoas com acessibilidade se sintam pertencentes àquele espaço. Não que você crie um subgrupo para que elas estejam ali em evidência ou algo do tipo. Então, não coloque um destaque, não reserve lugar para o surdo. Não coloquem, esse espaço vai ficar. Acessibiliza tudo. Imagina que naquele lugar onde você vai colocar acessibilidade, uma pessoa surda pode estar em qualquer lugar dele. É isso. Você pode sinalizar que alguns lugares sejam melhores ou piores, mas sabe, aqui nessa sala é exatamente isso. De repente, uma vai estar lá no fim e enxerga pior do que você que está aqui na frente, mas não tem um espaço separado para isso. Não condividam as coisas. A ideia da acessibilidade é integral. E agora, como nem só de coisa ruim do ser humano, eu tenho algumas ideias diferentes de acessibilidade. Isso aqui é um festival de música que acontece todo ano, chama Mundo Sol. A intérprete é a Kátia, ela adorei que tá todo mundo meio que se referenciando, né? Pode dar um play, só para você entender onde é que está o palco do intérprete. O intérprete está aqui em cima,
não dá um pegadinha ali, mas o intérprete está num espaço reservado para o intérprete, que é essa estátua gigantesca e um espaço para o intérprete do lado. Imediatamente ele fala lá. Não importa da mesma altura, no mesmo enquadramento, cada um com seu espaço reservado, ninguém está atrapalhando a banda de fazer nada, eles também não estão mexendo no nosso trabalho, está tudo lindo. Qualquer pessoa de qualquer lugar que entrasse no festival conseguia enxergar a banda no palco e o intérprete do lado. Pô, não foi tão difícil, foi só colocar o intérprete lá em cima, não precisou mudar a iluminação, não precisou fazer nada, só colocar o intérprete ali, funcional. Qualquer pessoa que quisesse, onde quisesse, poderia ver o intérprete. Existe uma facilidade quando você coloca o intérprete junto com o palco por visualidade, né? O surdo vai olhar o intérprete, vai ver o palco, está tudo ali meio ligado. Isso é uma coisa importante também as pessoas saberem. Nesse caso do teatro, onde o intérprete fica lá atrás, como é que você olha? O intérprete vai entrar. Aí vamos fazer esse movimento. Então, esse também é uma dica de acessibilidade. Pensem que a pessoa vai ter que consumir aquele recurso e também os outros que os ouvintes estão consumindo, sabe? É importante que eles estejam juntos. Beleza? A gente falou sobre videoguia, que é o que a gente tem na exposição da Orlan. Esse daqui é um outro videoguia que eu quero falar unicamente sobre estética. Qual que é o objetivo do videoguia? É que ele ofereça recursos dentro de um contexto onde a gente não conseguia colocar junto. Ou foi alguma coisa, uma exposição que já estava feita, né? A artista já pintou, já fez aquilo, eu preciso explicar aquilo. Ou nesse caso, que é o festival da Feira Preta, né? Nesse ano, no Ibirapuera. E aí tinha os conteúdos escritos, cardápios, sabe? Tem surdos que não sabem ler fluentemente português. Porque é isso, eles aprendem língua de sinais. Aí o segundo idioma deles é português. A gente não precisa falar da complexidade de aprender português, né? Então, obviamente, alguns dos surdos não são fluentes em português, eles têm dificuldade. Então a Feira Preta nos contratou para a gente acessibilizar todo o conteúdo escrito. Programação, os totens, a cardápio, tudo isso foi acessibilizado. Só quem iria acessar esse conteúdo seriam pessoas surdas ou cegas, enfim, porque também tem audiodescrição, e que tivessem necessidade de algum recurso de acessibilidade. Ele poderia ser feito com fundo branco, com um intérprete de camisa preta, sem nenhum contexto, sem legenda, sem muita coisa. Mas existe uma estética da Feira Preta, ela tem um logo dela, tem cores dela, sabe? Existem coisas que faziam sentido ser avaliadas. Aqui nesse caso, a gente optou por diminuir o contraste para facilitar a visualização. Então, um fundo preto. A Nayara é uma intérprete surda, e aí eu falei sobre nada sobre nós sem nós, a gente está falando sobre isso, mas por que não ser uma intérprete surda? E, sabe, ela é bonita, a camisa dela é de uma cor diferente do convencional, a gente tem uma legenda que não atrapalha em nada no olho dela, uma tela cheia, sabe? Existe uma preocupação estética aqui com acessibilidade, que pode parecer desnecessária, mas é importante, são clientes, são consumidores daquele material também. Então, entregar uma acessibilidade feia é funcional, mas não é bom, ninguém opta pelo funcional. Então, vamos pensar em estética. É possível fazer o recurso unicamente só para consumir isso aqui para pessoas com deficiência. E olha só como é bonito, sabe? Essa é uma ideia. Essa aqui é uma exposição que está rolando agora no Pivô, chama Corpo Casa, uma exposição absurda de legal. Nesse processo específico, a gente tinha pouquíssima coisa que a gente podia mexer, porque a exposição já estava feita, é uma artista argentina, uma artista americana e uma brasileira. Então, a exposição já estava feita, a construção estava feita e a fiscalização bateu e cobrou. Cadê a acessibilidade? E aí eles começaram a correr atrás disso, tá? Então a gente pegou assim, literalmente um monte de andando. Mas tudo bem, a gente sentou aqui, a gente precisa de algumas estéticas, eles queriam que a gente colocasse um quadradinho normal, igual o padrão. Então a gente não podia fazer muito, a gente tinha uma limitação do que podia ser feito, a gente estava quase tudo pronto, a gente só tinha um vídeo, a gente tinha que acessibilizar ele, nem podia mudar muitas coisas, porque tinha uma regra de cores e temperaturas lá na exposição. Então o que a gente fez? Vamos tirar a caixinha do intérprete, coloca a silhueta do intérprete, olha o tamanho que dá essa janela fica. Agora imagina que em volta do intérprete tivesse um quadrado, poxa, ocupar muito mais espaço. Ia cobrir toda a exposição, que é o objetivo do vídeo, que é mostrar a exposição, sem contar que essa é uma coisa muito feia, dura, assim, não bonita. E essa, ok, o recurso está ali, as legendas, tem momentos que as legendas quase contornam assim, o corpo do intérprete. Nesse caso específico foi legal também, porque além da legenda portuguesa, a gente fez a tradução para a legenda em inglês, que tem públicos de outros lugares que veio. E mesmo duas legendas, mais o intérprete, ainda é extremamente visual. Você está vendo toda a exposição aqui atrás, o recurso não atrapalha quem não vai usar, e é extremamente eficaz para quem vai usar. Mesmo que você veja no celular, você vai conseguir enxergar esse intérprete desse tamanho. Mais uma vez falando sobre estética. Nesse aqui foi o Instituto Miltar que ele faz anualmente um prêmio, chama Prêmio Territórios. Então ele literalmente vai nas escolas públicas dos territórios e pesquisa quais são os projetos culturais ou projetos de incentivo, coisas de afirmação, projetos de afirmação que acontecem no território por conta de alguma característica do território. Essa escola é uma escola que fica dentro de uma penitenciária, no interior do Ceará.
E o objetivo desse vídeo era mostrar como é que é feito o processo de reeducação mesmo. É assim que eles falam no vídeo, é o processo de reeducação das pessoas que entraram na vida do crime, estão presos e em algum momento vão ter que ser ressocializados. E é uma escola mesmo, escola pública, com notas, com atividade física e tal, então o vídeo fala sobre isso. Essa em específico é uma moça que fala bastante no vídeo, e a gente escolheu uma intérprete que tivesse características parecidas, porque na prática, na maior parte do tempo, o surdo vai ficar olhando o intérprete mesmo, né, enquanto ele está fazendo. Divisão periférica ele consegue enxergar a tela toda, mas se a gente consegue colocar elementos parecidos, então elas têm fenótipos muito parecidos, as duas pessoas, a cor da camiseta é muito parecida. Então a ideia é que pareça que faz sentido ali. Mais uma vez a janela está sendo quadradão, né? Está só a silhueta para a gente ganhar espaço de janela e não ofender muito a estética. E é passável, sabe? Você assiste o vídeo não é uma coisa que incomoda, que marca a presença do intérprete, não, você se acostuma com ele. Então, mais uma vez, o recurso de acessibilidade prévia. E as legendas em amarelo, foi o que eu falei. Legendas em branco no fundo preto também é problema. Então a gente opta por uma cor um pouco mais amarelada para facilitar as pessoas que têm baixa visão, muito com prática trabalho. Uma vez que eu expliquei para vocês tudo que a gente faz, dei umas dicas de tudo que vocês têm que pensar na hora de fazer, seja alguma tradução de alguma coisa simples que já está feito, vocês precisam sensibilizar, ou algum evento presencial que precisa de uma interpretação. E agora eu vou mostrar o que acontece quando você de verdade pensa em acessibilidade naquele conceito que eu expliquei no começo, que é quando ela nasce acessível. Quando não é, coloquei no intérprete lá. Isso é um vídeo, tem 4 minutinhos, a gente pode só assistir 3, mas é muito bom. Depois eu posso passar o link para vocês, tá bom? E é uma cantora, ela chama Luísa Caspari. Ela fez uma música com essa cantora, eu lembro o nome dele. E aí o casal que está aí embaixo são intérpretes de Libras, tá bom? Pode. Tem um momento onde os cantores começam a sinalizar ao mesmo tempo. Então é isso. O surdo não vai perder nenhum tipo de informação. A letra foi criada junto com a interpretação. Então a gente garante toda a qualidade, toda a garantia de que a forma como foi criada em português está sendo passada para Libras. E é lindo, mesmo para a gente que não está usando. É bonito, é funcional, é interessante. Isso é acessibilidade. Quando a decisão de não ter acessibilidade é tomada, a real decisão é de que pessoas com deficiência não são bem-vindas. No fim da história, quando vocês dizem que vocês não precisam de acessibilidade, ou que por algum motivo não querem, ou que não podem, depende de qual seja, no fim do dia, é isso aqui que acontece. Você só sinaliza para as pessoas que elas não são bem-vindas. Ah, mas no SESC, na exposição, nunca tem surdo. Mas já teve alguma vez interpretação? Se tivesse, será que o processo conseguiu encontrar? Então, por mais que demos dicas e falamos aqui várias coisas, além de falar sobre como isso é lei, como isso é bonito, é artístico, no fim das contas é isso. Você tem interesse realmente que todas as pessoas acessem esse conteúdo? Se for sim, você vai acessibilizar, vai dar um jeitinho de conseguir isso. Oi, gente, bom dia. Queria agradecer a oportunidade.
Rede da Via Cultural, parceira de alguns anos. Bom, eu sou a Cláudia Guarnieri, eu sou autodescritora. Vou fazer a minha autodescrição para te passar. Eu sou uma mulher negra, de cabelo liso, preto, franja curta, cabelo longo. Sou magra, tenho estatura mediana, tenho um piercing de argola no septo, estou vestindo blusa e blazer pretos, calça azul e botas pretas. Bom, e por que a importância, né, da autodescrição? A gente inclui, né, o nosso público. Por mais que você esteja no ambiente, você não saiba que tem alguém com deficiência visual, você não tem certeza, pode ter alguém com baixa visão. Então você inclui aquela pessoa, você se autodescreve, diz como você é. E isso faz toda a diferença para a compreensão da sua fala, do que você está trazendo naquele debate, no seu assunto. É importante também que vocês instruam, né, quem está participando ali do teu projeto a se autodescrever, né, como essa forma mesmo de inclusão. Eu estou muito emocionada mesmo de ver vocês aqui querendo aprender sobre acessibilidade, com as falas também dos meus colegas. Eu também vou sair daqui com muita bagagem. A gente aprende o tempo todo, acessibilidade é prática e é algo recente, né? A gente tem falado e trazido cada vez mais. E isso é importante, então a gente vai aprender cada vez mais. Não tem um manual, né? Então, como tem sido discutido e trazido cada vez mais no debate, a gente está aprendendo o tempo todo. Bom, então vou falar da minha trajetória. Eu sou jornalista. Meu primeiro contato com acessibilidade foi na faculdade, infelizmente não estudando, mas através de um estágio na área, fazendo produção de closed caption. E alguns anos depois eu comecei a trabalhar com audiodescrição, 2, 3 anos depois, trabalho com audiodescrição há 8 anos. E por que eu disse infelizmente não estudando, né, não na faculdade? Porque cada vez mais necessário que comunicadores, né, da faculdade de comunicação, de audiovisual, de educação, né, já trata, mas que traz cada vez mais da acessibilidade, né, porque a gente encontra muitos clientes que não sabem o que é audiodescrição, sabe o que é Libras porque é uma acessibilidade, né, visível ali, a legenda também, mas a audiodescrição como é algo que não está visível para todo mundo, é um recurso na televisão que você coloca através do controle remoto, não está para todo mundo, que você acessibiliza através de um outro canal de áudio, que no teatro, por exemplo, as pessoas com deficiência visual têm acesso através de radioreceptores, né? Então o audiodescritor fica ali no fundo, numa cabine, o público em geral não vê ele, né? Não sabe que tem um recurso, então são as pessoas com deficiência que conhecem. Então, acho que por isso que as faculdades de comunicação, principalmente audiovisual, que é o nosso público, né, de produtores de audiodescrição, desconhecem, precisa colocar na grade para que ande, né, junto com a acessibilidade na comunicação, com a acessibilidade no audiovisual. Então, eu trabalho com audiodescrição há 8 anos, sou especialista em audiodescrição. E o que é a audiodescrição? A audiodescrição é um recurso da acessibilidade que traduz imagens e palavras através, né, de técnicas que foram estudadas, né? Não é qualquer coisa, não são palavras jogadas, né? Tem todo um estudo, uma técnica que foi pensada por audiodescritores, por pessoas da comunicação, do audiovisual, da educação e também por pessoas com deficiência, né? Com certeza, que é o primeiro público que está presente em todo momento, dizendo que está adequado, que não está legal. Eles têm que participar, tem que estar no meio.
O público-alvo são pessoas com deficiência visual, pessoas cegas ou pessoas com baixa visão. Mas também tem outros públicos, né? Pessoas com deficiência intelectual e também idosos. Então tem uma gama bastante grande. A gente tem essa audiodescrição só para pessoas com deficiência visual, mas não tem outros públicos. E aí a importância, né? Saiba como falar com o seu público. Muitos produtores, né, culturais, toda a galera que está em contato com o público tem medo de falar com as pessoas com deficiência, né? Tem medo de falar, não sabem como se portar, às vezes tem acha que tem essa necessidade da ajuda o tempo todo, mas não precisa ter medo, né? Acho que é importante a gente saber como falar, saber as terminologias, né? É importante a gente saber que a terminologia correta é pessoa com deficiência, né? Não é pessoa portadora de deficiência, nenhuma outra terminologia. Pessoas que não têm deficiência, pessoas sem deficiência não são pessoas normais. Então, antes de vocês inserirem a acessibilidade no produto de vocês, é importante que vocês conheçam o público de vocês, saibam como falar. Eu já vi muitas produtoras grandes, muitas empresas grandes, ainda hoje usando terminologias incorretas, não pesquisando antes de divulgar, né, que aquele serviço, aquele produto vai ter acessibilidade. E, gente, a gente está, né, em pleno ano de 2024, com acesso à informação, é muito fácil, então é bom tomar cuidado e prestar atenção nisso. E aí eu trouxe uma cartilha, né, de como que se faz a audiodescrição, porque é um recurso pouco conhecido e principalmente porque quem nos procura, né, os clientes que procuram roteiristas de audiodescrição não sabem que é um trabalho complexo, que demanda tempo, né, que demanda estudo. Acham que nós somos a ponta, né, da produção, a gente fica sempre perdido. Então nos procura aos 45 do segundo tempo para a gente fazer a audiodescrição de um filme, de uma exposição de museu, enfim. Então é importante que vocês saibam que é um trabalho cheio de processos, né, que são processos que são complexos, que demandam muito estudo, muita pesquisa. A gente tem vários tipos, né, de audiodescrição. A audiodescrição para o teatro ela não é a mesma para o audiovisual, nem para o museu, nem para a educação. Então é importante saber um pouco as diferenças para quando vocês procurarem um serviço. Então a gente tem, né? Eu vou falar agora sobre a audiodescrição no audiovisual. A gente recebe geralmente aquele produto do cliente, o vídeo, o filme, enfim, a gente assiste aquilo, a gente pesquisa vocabulário, a gente pesquisa tudo que se relaciona ao que está naquele vídeo, todo o contexto, e aí a gente começa a fazer o roteiro de audiodescrição, né? A inserir as audiodescrições nos espaços no vídeo, que a gente faz a gente tem essa técnica, né, de inserir a audiodescrição nos momentos oportunos para que a pessoa com deficiência visual, para que o público da audiodescrição, ele consiga consumir aquele produto como um todo, né? Os diálogos, as sonoras, a audiodescrição, porque tudo aquilo é importante para o entendimento da obra. E depois desse roteiro pronto, isso aqui vale também para exposições, né, para algumas exposições de museus, porque são produtos que a gente já tem, né, acesso a eles e que a gente pode fazer pesquisa e que a gente vai fazer todo um trabalho, né, como consultor, como opção, para entregar aquele trabalho para o cliente. Então a gente faz esse roteiro, depois desse roteiro ele vai para a consultoria de uma pessoa com deficiência visual, que também é audiodescritor, então que conhece as diretrizes da audiodescrição. Então ele vai validar ou não aquele serviço. Se ele estiver de acordo, se estiver tudo certo, esse roteiro vai para o narrador, né, que vai fazer
a narração daquela audiodescrição também pensando, né, no público-alvo daquele serviço, no produto, se é uma animação, ele vai usar uma entonação diferente, se é um filme, um documentário, vai ser uma animação, né? Dependendo também do tipo da exposição, ele vai usar um tom para aquela narração. Então, é muito estudo, não é simplesmente chegar ao roteiro e começar a ler, a gravar. Tem que estudar e tem que entender qual que é o objetivo daquele serviço. Se o consultor ainda tiver alguns pontos para corrigir, ele vai passar aquele serviço, voltar aquele serviço, aquele roteiro, para o audiodescritor fazer as correções e aí sim ir para a narração. Então, eu acho importante trazer, para vocês entenderem, são várias etapas. Um filme de 2 horas, por exemplo, a gente demora cerca de 7 dias para fazer todo esse processo, que é cuidadoso, que é pensado em todos os objetivos, não só de fazer com que a pessoa com deficiência visual acesse as imagens daquele produto, mas que ela tenha uma experiência completa em cima daquilo. Já para produções ao vivo, como espetáculos de teatro, palestras, a gente tem outros processos, né? A gente tem outra linha de trabalho, que a gente também precisa receber informações daquele espetáculo, daquele evento ao vivo, né, que sejam relacionadas ao que vai acontecer. O máximo que o cliente puder trazer é importante para a gente, para que a gente consiga fazer pesquisa e fazer um pré-roteiro, para não chegar no dia e ser pego de surpresa, né, porque aí não vai ter a qualidade, no final das contas, que a gente espera, que a gente quer, e não vai ser uma experiência bacana para o público consumidor da audiodescrição. Então, é importante que vocês tenham isso em consideração, que vocês conversem com o audiodescritor, que vocês falem, esmiuçem cada detalhe do produto que vocês desejam acessibilizar. Não simplesmente perguntem se ele pode fazer, quanto tempo, e não tenham mais nenhum contato, mas que vocês mantenham essa comunicação, tragam todas as informações para que aquele serviço, no final das contas, tenha toda a qualidade necessária. Então, a partir do momento que a gente recebe essas informações de um evento ao vivo, de um espetáculo para audiodescrever, a gente cria um pré-roteiro e, munido de todas essas informações, de todo esse conteúdo, a gente faz essa narração ao vivo, né, com auxílio de também uma pessoa com deficiência visual, um consultor, que vai nos orientando e também ele avalia o nosso pré-roteiro para ver se está de acordo. E aí, por que seria a audiodescrição? É lei, né, gente? Tem várias leis que garantem o acesso das pessoas com deficiência visual, das pessoas com deficiência como um todo, a arte, a cultura, a informação, a comunicação. Muita gente acha que é por favor, né, que é bonitinho, que é legal, mas não é, a lei está garantido. E também porque é uma forma de vocês, né, como já foi falado aqui, trazerem esse público, né, para consumirem o produto de vocês. Isso é um ganho para todos os lados, eu acho que tem que ser pensado dessa forma. Resumidamente, eu tentei fazer uma apresentação bem rápida, porque por conta dos 30 minutos fiquei com medo de não dar tempo, mas eu acho importante os dois falaram coisas muito importantes aqui, e eu acho importante a gente pensar a acessibilidade não só como produtor, né, mas a gente pensar também como indivíduo, como cidadão. Todos nós, né, se Deus quiser, vamos envelhecer. Vamos, enfim, quando envelhecer, a gente vai chegar, a gente espera que não, né? Todo mundo espera chegar com muita saúde, mas a gente vai ter alguma dificuldade de mobilidade, a gente vai ter a nossa visão, a nossa audição não vão ser as mesmas. Então, tudo isso, né? Quando a gente fala de acessibilidade, isso também vai ser para a gente no futuro. Não é só para o agora, para pessoas com deficiência no agora, mas também para a gente no futuro, para as pessoas que a gente conhece,
né, no futuro. E eu acho também importante a gente pensar a audiodescrição, a acessibilidade como um todo, fora dessas caixinhas, como o pessoal falou muito bem aqui, porque a gente conhece, né, a acessibilidade como algo chato, algo obrigatório, algo que tem que estar ali de alguma forma, mas não pensa, né, que podem ser várias formas, que pode dançar com a arte, com várias possibilidades. A audiodescrição ela começou aqui no Brasil e no mundo todo, no geral, de uma forma bem quadrada, né? Você apenas descrever o que você está vendo, né? De acordo também com as diretrizes que a audiodescrição segue. Mas hoje em dia a gente já não vê mais dessa forma, né? Se fala muito sobre a audiodescrição também empoderadora, que descreve o que está vendo. Algumas pessoas acreditam que essa é a melhor audiodescrição, né? Alguns profissionais da área, alguns consultores, porque ela não interpreta, ela diz apenas o que está ali, né? O que está sendo visto ali para todo mundo. Por exemplo, uma pessoa sorri, a gente não pode dizer que a pessoa está alegre, a gente tem que dizer que a pessoa sorri. Né? Então, tem muitos profissionais que seguem essa linha, mas tem se discutido cada vez mais sobre sair desses quadrados, né? Porque fica algo mais fluido, fica algo mais gostoso no final das contas. E aí, muitas pessoas têm feito, né? Muitos profissionais e consultores têm acreditado na audiodescrição poética, que ela traz além, né, do que está sendo visto, como uma forma de dançar com o conteúdo que está sendo acessibilizado. Teve um momento não muito recente que eu estava fazendo a audiodescrição de uma videoaula e tinha uma imagem. A professora colocou no slide uma imagem sem detalhes, que não dizia muita coisa, e o contexto da aula era um contexto complexo, falava sobre alguma questão de ciências da natureza, e para a audiodescrição aquilo ia ficar muito quadrado, sabe? Imagem traz tal coisa, ou fotografia de tal coisa, ilustração de tal coisa. E eu lembro que eu e a roteirista, né, a gente discutiu muito sobre isso, porque nas diretrizes da audiodescrição, que são diretrizes, né, não são regras absolutas, a gente pode não seguir a partir do determinado objetivo do serviço do trabalho. Fala-se que a gente não pode trazer mais do que tem na imagem, porque aí a gente está dando mais informações para a pessoa com deficiência visual, para o público da audiodescrição, do que realmente tem naquela imagem. Então ele vai ter um conteúdo, vai ter acesso a um conteúdo que quem enxerga não tem, por exemplo. Mas a nossa consultora disse o seguinte: isso vai além, né, de diretrizes, isso aqui é reparação histórica, porque a gente demorou muito tempo a ter acesso à educação, a gente demorou muito tempo a ter acesso à cultura, ao entretenimento, à comunicação. Então, sim, eu acho que é importante a gente ver isso de uma outra forma, a gente pensar que a gente, fazendo pesquisa sobre o que realmente é essa imagem, quando a gente fez pesquisas, a gente conseguiu enriquecer muito mais aquela audiodescrição, que vai fazer muito mais sentido no final das contas para aquele estudante. Ele vai conseguir acompanhar muito melhor aquele conteúdo e aí a reparação histórica, né? Ele conseguir ter acesso e entender aquele conteúdo como uma pessoa que enxerga uma pessoa diferente. É isso, gente.